Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui iniciar uma divulgação para os nossos colaboradores e os nossos seguidores a respeito de um assunto hoje tão importante, né, na nossa sociedade, no nosso meio, nas nossas famílias e na nossa empresa. O assunto é sobre a saúde mental. Para quem não sabe, eu me chamo Daniela Rabaioli Emílio, eu sou diretora da Servir Transportes. E antes de eu iniciar nessa função da direção, eu fui psicóloga, né, clínica, atuei na área clínica por alguns anos, atendia crianças, adolescentes, adultos, e eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Essa especialização e essa experiência, ela me proporcionou alguns conhecimentos e me proporciona hoje, né, uma visão diferente de alguns conteúdos diários. E um deles é, né, a saúde mental. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm uma mente muito acelerada, em razão da tecnologia, em razão do acesso à internet, do acesso à informação. E isso faz com que a gente tenha mais ansiedade do que antigamente, né? Na época dos nossos pais, na época dos nossos avós. Então, hoje, a gente tem mais sintomas ansiosos do que se tinha, né? E o que é um sintoma ansioso? Um sintoma ansioso é o corpo se preparando para um perigo. É o corpo demonstrando que ele precisa correr, que ele precisa agir, que ele precisa demonstrar uma ação imediata. E esse sentimento ansioso, esse pensamento ansioso, ele gera uma onda, né, de sensações no corpo. E até algumas pessoas entendem isso como sensações de falta de ar, de taquicardia, né, de sudorese. E nada mais é, às vezes, do que uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Não que isso não seja desconfortável e não que isso não seja ruim, né? Mas ele normalmente não é perigoso, então não é alguma coisa que ameaça a vida da pessoa. Porém, ela atrapalha muito, né? A ansiedade em excesso, ela atrapalha e ela traz prejuízos para a vida das pessoas. Então, a importância de nós monitorarmos o que a gente pensa, monitorarmos o que a gente sente, o que a gente está sentindo, e a gente dá a devida importância e a devida atenção para esse tipo de pensamento. Então, quando a gente tem um pensamento que a gente chama disfuncional, ele acaba gerando em nós mesmos, né, e nas pessoas que estão ao nosso redor, problemas, como problemas de relacionamento, como problemas, às vezes, com estudo, com desempenho profissional, né? Porque a gente acaba tendo pensamentos que vão contrários à realidade. Então, um pensamento disfuncional, por exemplo, eu não sou uma pessoa merecedora, certo? Isso é um pensamento. Não sou uma pessoa merecedora. Isso, normalmente, é um pensamento que nós mesmos criamos. Que nós, em algum momento, nosso cérebro, né, em algum momento entendeu que esse pensamento é verdadeiro. Só que situações difíceis todos nós passamos, né? Momentos complicados todos nós passamos. E esse tipo de pensamento vem a todo momento para todos nós. E o que muda é a forma com que a gente vai lidar com esse pensamento. Então, a gente parar e a gente pensar, realmente eu não sou uma pessoa merecedora? Será que isso realmente é real? Ou será que isso agora é um pensamento que eu estou tendo num momento de tristeza, num momento de raiva, num momento de decepção, num momento de frustração? E esse questionamento que a gente faz quando a gente tem um pensamento disfuncional, ele é importantíssimo. Porque faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e nos conhecermos. Começar a nos conhecer, a entender por que você está pensando algo dessa forma. E o mais importante
né, nesse tipo de situação é você não só pensar em o porquê você está pensando isso e questionar, mas sim mudar o seu comportamento perante este sentimento e esse pensamento. E trazer evidências para você mesmo de que você é uma pessoa merecedora. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa merecedora, né? Eu tenho tantos anos profissionais, eu cresci dentro da empresa, ou eu tenho um trabalho há tantos anos, né? Eu tenho um trabalho estável. Isso é o que é? Isso é o quê? Você é uma pessoa merecedora, né? Então, se você está crescendo profissionalmente, só um exemplo, né? Se você está crescendo profissionalmente, ou se você está há muito tempo numa empresa, é porque você é uma pessoa merecedora. Ou, por exemplo, eu tenho uma ótima família, eu tenho amigos. Então, você é uma pessoa merecedora. Então, esse pensamento é um pensamento disfuncional. E ele acaba gerando crenças irracionais. E todos esses pensamentos e crenças irracionais, eles acabam fazendo com que a gente interprete situações do nosso dia a dia de forma errada. E a gente até, inclusive, abra os nossos campos energéticos, né? Isso não depende só de crença, né? E de questão de entendimento aí de fé e de espiritualidade, mas quando a gente abre o nosso campo energético, no sentido de não estar se sentindo bem, de estar ruim, de estar deprimido, de estar sentindo raiva, a gente acaba também atraindo esse tipo de energia para nós. E aí vira um ciclo vicioso, né? Então a gente não está bem e a gente atrai coisas que não são boas para nós. Então nós somos responsáveis em parar esse processo. Só que a gente precisa olhar para nós mesmos para fazermos isso. Então, hoje a gente está iniciando esses vídeos aqui para vocês e eu vou continuar fazendo essas conversas semanalmente, trazendo informações sobre a saúde mental, né, dicas de como vocês podem lidar com isso no dia a dia. E conforme a gente for passando o tempo, eu vou trazendo até conteúdos um pouco mais específicos e mais profundos a respeito desse conhecimento. Obrigada. Vocês sabem que sempre podem contar conosco, com a nossa empresa, com a nossa equipe gestora, né, com seus líderes imediatos, né, com os nossos RHs, né, e com todos os nossos gestores, né, que estão sempre à disposição para ouvi-los, né, para tentar entender a situação que vocês estão vivendo e, se possível, né, orientar no que nos for, né, permitido e que tiver ao nosso acesso. Se vocês estiverem passando por alguma dificuldade com relação a esse assunto que eu trouxe hoje, né, ou outros assuntos de cunho psicológico, procurem um profissional qualificado, procurem um profissional que possa atendê-los, que é um psicólogo, né? Ou em casos, às vezes, né, um pouco mais já evoluídos e adiantados, né, de sofrimento psíquico, aí a gente tem que procurar uma ajuda médica, né? E normalmente de um profissional psiquiatra, né, ou um neurologista, mas normalmente é o psiquiatra que atende, né, sofrimentos psíquicos. Então, hoje a gente tem à disposição do transporte o CESANAT, que tem um atendimento psicológico, inclusive online. Você nem precisa ir até o CESANAT para fazer o atendimento semanal. Você faz online, né? Então, hoje está tudo muito facilitado, esse acesso ao atendimento à saúde psíquica. Quem tem convênio também, né, pela Unimed, por exemplo, também tem atendimento psicológico através do convênio. Você tem que ir no médico, solicitar guia e ele te faz o encaminhamento para o atendimento psicológico. Certo, gente? Então a gente conversa mais em outros momentos, né? E quem tiver também curiosidade para pesquisar sobre o assunto, joguem lá no Google ou até no GPT, né? Um pouquinho sobre pensamentos disfuncionais e crenças irracionais. E quem quiser também conhecer um pouquinho sobre a abordagem que eu estudei, ela chama terapia cognitivo-comportamental, né, ou terapia cognitiva apenas. Eu fiz as duas especializações,
né? Atendi muitos anos nessa área clínica com esse foco. Um abraço a todos, uma ótima semana.